Oi, turma. Vamos falar hoje de rotinas de compra, né? O que que seria essa rotina de compra? O que que ela traz pra gente? O que que nos ensina, né, dentro do departamento de compras? Sabemos que dentro de uma empresa existe essa palavrinha, departamento de compras, né? E aí, qual é o principal objetivo, qual as principais atividades que ela executa, que os profissionais executam, né? A rotina de compra, turma, então eu vou só dar um breve conceito que aí a gente vai conhecendo aos poucos, tá bom? Rotinas de compra, tá? É a função aí, né, de compras que se define sempre, tá? Como uma obtenção dos recursos necessários. O que seria esse recurso necessário? Aqueles recursos, tá? Que tem o melhor preço, né? O melhor preço, uma melhor qualidade, no tempo certo, no lugar certo. E aí aquele profissional, o que que ele faz também? Ele observa, né, todas as exigências de qualidade para poder fazer a compra do pedido, fazer a compra e consumir aquele produto. Tá? A compra ela tem que ser sempre suportada, tá? Por alguma requisição de material que tem que ser devidamente autorizada pelo coordenador, pelo diretor do departamento de compras, né? E aí ela se gera como requisição. Requisição de material, requisição de serviço, né? Que a gente pode sair para fazer alguma compra com aquela requisição, tá? E aí sempre tem que ser aprovado por alguém, né, de competência da área, tá bom? Então, né, rotinas de compra, a gente sabe o pequeno conceito dela que ela se define aí sempre numa obtenção de recursos que são necessários, né, e que fazem aí a observação de um melhor preço, da melhor qualidade, no tempo certo, no lugar certo, né? A gente sabe que todas as exigências de qualidade dessa compra ela também tem que ser suportada, né, por uma requisição de material, requisição de serviço, e aí ela também tem que ser aprovada pelo coordenador, pela chefia, pelo líder, tá? Pelo diretor daquele departamento, do departamento de departamento de compras, tá bom? Então ela vai trazendo essa grande visão pra gente, né? Que aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais ela. E aqui ela define, né? E ela pergunta, ela faz aí essa seguinte pergunta: como devemos fazer, né? Ou comprar? E aí ela em seguida ela dá uma resposta pra gente, cuja ela dá uma resposta com outra pergunta: como comparar os custos, né? E aí vamos responder essa primeira pergunta. Devemos fazer ou comprar? Perdão, devemos fazer ou comprar, né? E aí é, depende muito, né, de cada empresa. Tem empresa que prefere, né, fazer a compra de imediato para utilizar aquele produto, né? Tem outras empresas que ela não vai precisar de imediato a utilização daquele produto, né? Então ela pode fazer, né? E como comparar os custos? O ideal de fazer comparação de custo, turma, a partir do momento que tu vai fazer uma compra, que tu quer fazer uma compra de um produto para o bem da empresa, né? Para a solicitação da empresa. Você vai fazer 3 cotações no máximo, né? Uma planilha de valores e fazer a verificação de qual é o mais barato. Vai ligar para cada loja, né? Monta numa planilha, loja X, o valor desse produto é X. Loja Y, o valor desse produto é X. Loja Z, o valor desse produto é X. Então a gente vai fazer uma análise de quanto é que está em 3 locais, né, para poder a gente fazer a realização dessa compra desse produto no local mais barato. Eu posso colocar 4, 5, 6? Pode, né? Se não ficar muito demorado para você, né, você pode sim, com toda certeza, tá bom? Então,
a gente precisa sempre fazer, né, a comparação do custo do nosso produto antes de comprar o produto, tá? E aí, respondida a primeira e respondida a segunda, né? Vamos para a terceira, que ele pergunta: caso a escolha seja comprar como? Aí tem, né, as opções: mercado, contrato, parceria, estratégico. Lembrando que a partir do momento que a gente faz uma compra para PJ, né, a gente tem que fazer a emissão da nota fiscal junto com o nome da empresa ou com o CNPJ, com a razão social da empresa ou CNPJ, né? E aí tem essas opções que ele traz pra gente. Ele faz a pergunta e já responde pra gente, né? Mercado, contrato ou parceria estratégica, né? Às vezes a empresa ela utiliza tanto aquele meio produto que ela já fecha uma parceria, né? Uma parceria lá de, se ela considerar que ali é o local mais barato, fecha uma parceria de fazer a compra do produto semanalmente e fazer o pagamento desse produto no final do mês, né? Então, são uma parceria estratégica que chamam, né, para que não venha faltar na empresa esses produtos, né? E aí fazer a realização da compra sempre que puder, que permitir, tá? Aqui ele coloca pra gente, né? Ele diz sobre a administração das compras, né? Ele tá falando aí pra gente. E aí a gente observa que, né, ele coloca aqui a função, né? Compra diz que é uma atividade, né, organizacional que tem a finalidade de suprir as necessidades de materiais ou serviços, né, de forma a garantir, gente, de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupção indesejada, tá bom? Então é esse o restante do nosso slide aí, é porque aqui cortou, não sei por que cortou, mas ele cortou. Então, é uma atividade organizacional que tem por finalidade suprir a necessidade de materiais ou serviço, né, de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupções indesejadas, né? Ou seja, a partir do momento que a empresa ela trabalha com planejamento estratégico, fazendo uma compra, né, adiantada, ou já tendo o local certo, onde ela sabe que vai ter aquele produto certo que ela sempre consome e nunca vai faltar, né? Ela vai, né, fazer todo um levantamento dessa compra, vai realizar a compra para suprir a necessidade que a empresa está tendo naquele momento, né? A empresa teve a necessidade de ter aí, só um exemplo, a empresa teve a necessidade de ter 2 canetas coloridas. Ela já sabe que a empresa naquele tal dia ela vai ter essa necessidade de ter essas 2 canetas coloridas, ela já vai se planejar e realizar essa compra da melhor forma possível para quando chegar naquele dia, garantir que, né, aquele produto vai estar ali para suprir a necessidade daquele dia. Então é sempre uma visão estratégica de planejamento, tá bom? Aqui ele fala, dentro da administração de compra, a função compra e os objetivos que ela traz pra gente, né? A visão de objetivo que ela nos mostra, né? Ela pontua aí pra gente 3 visão, né? Ela diz aí que na primeira é garantir o suprimento de materiais nas quantidades e nos prazos exigidos pelos usuários. Na segunda, ela fala que é comprar de forma eficiente, maximizando o ganho para a empresa dentro de padrões éticos. E na terceira, ela diz aí que é criar e desenvolver de forma permanente e intensiva, né, um cadastro de fontes de suprimento que dê garantias quanto ao fluxo de materiais a serem abastecidos nas empresas, né? Então, além desses 3, vamos acrescentar mais 2, tá? Por que mais 2? Por que ele não aparece nos objetivos? Ele se torna, né, um dos objetivos, só que ele se torna algo mais para prática de atividade, né? E aí a gente pode estar acrescentando, aqui ele não aparece, mas quem sabe em um outro ele aparece, né? 2 mais 2. E aí a gente
faz, né, junto com a gente coloca nessas funções aqui para fazer uma prática também, se caso houver necessidade, né? Então, como tem A, B, C, vamos colocar D e E, né? Então, o D, que seria a quarta opção, né? A gente tem que manter, tá, uma boa articulação tanto internamente nas empresas quanto dentro do mercado em geral, tá? Especialmente de turma com o mercado fornecedor, né? O fornecedor dos insumos, produtos exigidos pelas empresas. Então a gente tem que sempre manter uma boa articulação, gestor, coordenador, aquele profissional, né, da área precisa sempre manter essa boa relação, uma boa comunicação, uma boa articulação, tanto internamente nas empresas quanto no mercado em geral, tanto dentro e fora, né, para que não venha ter desentendimento e gerar conflitos, né, onde sabemos que vão precisar daquele local, né, e aí a gente precisa. Então, por isso que ele entra dentro da função de compra, manter uma boa articulação, tanto internamente nas empresas, né, quanto no mercado em geral e especialmente aí no mercado do fornecedor, né, dos insumos, dos produtos exigidos todos pelas empresas, tá? E aí, por último, a gente acrescenta também que a gente precisa, né, para um bom planejamento, para uma boa organização, criar rotinas, né, de procedimentos dentro do processo de aquisição, né, seja ágeis, seja aquelas que permitem, né, um efetivo de controle de todo o processo. Esse todo processo, o que que é? Esse todo processo, tá? É dentro da função, é dentro das atividades que desenvolvo para fazer a compra, tá bom? Então a gente precisa também planejar, se organizar e criar essas rotinas desses procedimentos, tá bom? Então são duas funções, né, que não aparecem aqui, mas que eu já tô colocando para vocês, que são muito importantes também para a realização da compra. E para ver, né, o objetivo ideal da compra. Aqui ele faz uma demonstração para gente com uma pergunta, né? Por que a função compra é importante? Por que, gente, ela é importante? Então ela já responde para gente. Tem ameaças políticas, tem ameaças naturais, tem ameaças financeiras, tem ameaças tecnológicas, ameaças do mercado, né? Cujo cada um desses é necessário fazer uma compra para a realização dessas atividades, né? Mas só tem isso? Não, tem outras outros objetivos importantes que envolvem a compra, né? Tem o ponto importante que envolve a compra, qual seria, né? O nosso uso pessoal, né? Poxa, eu vou fazer uma entrevista, eu preciso de uma roupa mais adequada e eu não tenho. Faço a realização de uma compra. Poxa, eu preciso de um livro para estudar. Faço a compra desse livro, entendeu? Então, a mesma coisa a empresa. A empresa tem uma política, tem as razões naturais, tem o financeiro, tecnológico dentro do mercado, que são ameaças para que ela faça, né, uma organização e coloque a função, né, dessas compras, tá bom? E aqui ele faz, né, um compartilhamento de risco na cadeia de fornecedores, né, os fornecedores que têm vista sempre dentro da compra, né, aí ele mostra a evolução de todas as décadas, década 70, 80, 90, né, acho que é década, não tô chegando direito a outra década e década de 10, né, eu acho que é 10. E enfim, ele traz pra gente aí o histórico, produto, modelo de negócio, gestão de fornecedores e a logística, né? Então da evolução onde é muito preciso dentro da empresa, né? Onde também é preciso e se torna um risco, tá? E além dele ser preciso, ele é muito eficiente, que ele leva o produto de uma maneira mais rápida, dependendo do produto, né? E tem a logística, a verificação da logística. Então percebe que, né, toda empresa tem uma estratégia, toda empresa tem uma visão, né? E aí, muitas das vezes, quando o produto vem, né, diante
desse veículo é feita uma organização. Por exemplo, eu vou precisar, só um exemplo, de um produto que venda de São Paulo, né? Então eu tenho que me organizar pelo menos uma semana antes, né? Ou meia semana antes, para que ele chegue na data certa. Ah, eu vou precisar da China, meu Deus, e aí eu tenho que me organizar muito tempo antes, né? E por isso que dentro dessa organização vem o produto, o modelo do negócio, a gestão de fornecedores e a logística, né? Para que a minha compra tenha feito no final uma realização eficiente e eficaz, certo? E aí ele traz pra gente, né, outra pergunta novamente e ele responde, tá? Porque a função compras é importante. Percebam que é a segunda vez que ela faz essa pergunta. E aí ela responde pra gente que aí dentro da estratégia de suprimento há necessidades atuais, necessidades futuras, mercado atual e mercado futuro. Então observa que isso é uma visão estratégica bem à frente, né? A gente tem que ter essa visão lá na frente. Então é por essa visão lá na frente que a gente faz essa prática, tá bom? E aí ela coloca pra gente, né, o material produtivos, né, materiais produtivos, que pontua, dá pra gente aí quatro tópicozinhos, né, de exemplificação do que é o materiais produtivo. Ele fala aí que no primeiro item ele coloca pra gente que é destinado ao processo, né, produtivo para atendimento às ordens de produção, trazendo como a matéria-prima, né, dizendo aí que é um dos princípios ativos de insumo básico, itens destinados à produção de terceirizada, né, e itens de produto semi-elaborado. Mas o produto produtivos, né, a gente chama de produto produtivo ou diretos, ou produtos diretos, tá? Vai ser sempre, turma, eles vão ser sempre aqueles que agregam ou fazem parte do produto final, né? O exemplozinho da florzinha aí, né? É um produto final, né? Onde ele está executando o objetivo dele, que é entregar a uma outra pessoa. Então, ela sempre materiais produtivos, pode ser materiais produtivos ou materiais diretos, tá? Que são aqueles que se agregam, fazem parte do produto final, tá bom? E aí ela vai sendo caracterizada por esses 4 tópicozinhos dentro dela. E os materiais improdutivos, né? O que ele traz pra gente de visão. Ele tem aí outros itens, né, que ele traz pra gente, sendo que ele já coloca uma frase em inglês, né, que é a mesma de materiais improdutivos, só a versão português e inglês, tá? E aí ele mostra pra gente itens para conservação, itens de limpeza, material de escritório, material destinado ao laboratório, itens de suporte de informática, brindes, banner, né? Então, materiais improdutivos é quando a gente faz uma aplicação produtiva de materiais-primas, produtos em fabricação, materiais acabados, produtos acabados, materiais de manutenção, e aí vai com todo o consumo geral, né? Esse materiais improdutivos, tá bom? Serviços, né? A gente viu material produtivo, improdutivo e ele traz pra gente aí dentro da nossa administração de compra os serviços, né? Os serviços ele coloca aí pra gente, ele caracteriza aqui pra gente como serviços de mão de obra, né? Para para conservação predial, reforma de escritório ou fábrica, consultoria, assessoria, mão de obra externa para trabalhos pontuais, né? Ou não, segurança, meio ambiente, remoção dos resíduos, incinerização,
coleta de lixo e a logística. Então, é uma visão dos serviços que vão ser realizados, né, para a realização da compra. Lembrando que só o conceito mais do nosso serviço, ele diz que é um produto de atividade. É um produto de atividade humana, né, que faz ou satisfaz a necessidade da própria ou de alguém ou da empresa, né, sem assumir a forma de um material, de um bem material, tá bom? Então, os serviços, ele nos traz essa visão, tá? Compras técnicas são caracterizadas também por compras dentro da administração, compras técnicas, né? Onde ele mostra aí pra gente, ele traz outras características, projetos industriais, máquinas, aparelhos, equipamento, construção, reformas, implementação de sistema eletrônico. Então, são outros pontos para dentro de uma empresa, né? A necessidade da empresa. A necessidade da empresa é ter projetos industriais, é ter uma máquina eficiente, de qualidade, é ter aparelhos, ter equipamentos, é fazer reformas, fazer construção, né, para melhorias. Então, outros tipos de técnicas, né, para a compra, tá? Para dentro da administração de compras. E aí, a gente tem tipos de compra, de uma visão bem geral e aspecto básico, né? Onde ela traz pra gente no primeiro ponto, sistema 3, cotação, segundo ponto, sistema de preço e objetivo, né? A visão dos dois, cada um, né, tem a sua visão diferenciada, onde dá um só bem, um só resultado. O objetivo é ter um só resultado no final, né? E aí, ela diz pra gente que no primeiro estabelece o número mínimo de cotação, que eleva a competição, a pré-seleção dos concorrentes qualificados e evita o desperdício, né, de tempo com grande número de fornecedores, das quais boa parte são viáveis. Então, como eu coloquei lá para vocês, logo lá no início, né? São feitas 3 cotações, né? E aí, por que são feitas 3 cotações? Para estabelecer um mínimo de cotação, né? Ele já responde pra gente, ele já deixa curto e claro pra gente, né? O porquê, o motivo de 3 cotação. Mas, prof, eu tenho que fazer 3 cotação? Então, o mínimo é 3, né? Tipo, pra não atrapalhar. Mas se quiser colocar mais, saiba que vai ser um pouquinho mais demorado, tá? Então aqui as 3 cotações, né? Que é a cotação é quando a gente faz a pesquisa dos valores daquele produto em cada local, né? Então aí ele já diz por que se estabelece esse mínimo, esse valor mínimo de 3, né? Para ter aí um desperdício de tempo, né, com grande número de fornecedores. Então, tu tendo 3 fornecedores como exemplo, te facilita muito, tá? E aí, sistema de preço e objetivo, né? O conhecimento prévio, ele fala que é o conhecimento prévio do preço justo em base ao comprador e que permite aí melhor avaliação das cotações, né? Então, esse sistema de preço objetivo depois que vem da cotação, onde você vai ter a visão do qual produto o mesmo produto está saindo mais barato em qual local, né? Por exemplo, tem lá na tua cotação, na tua planilha de cotação, tem a A, B e C, né? E a B e C, na C tá mais barato, então tu já sabe que na C tu vai realizar a compra. Então é esse o objetivo da tabela de preço, né? Esse é o objetivo da tabela de cotações, tá bom? E aí temos a terceira, onde ela coloca 2 ou mais aprovações, né? Ela fala aí que no mínimo 2 pessoas estão envolvidas em cada decisão da escolha do fornecedor, como defesa dos interesses da empresa, protegendo o comprador ao possibilitar a revisão e a uma decisão individual. Tende a aumentar a eficiência, já que 2 ou mais estão envolvidas no processo. O que acontece? Às vezes a gente observa dentro dessa cotação 2 locais mais baratos, né? E aí a medida de tomada de decisão que vamos ter no momento é em qual vantagem a gente vai ganhar as duas. Por exemplo,
na loja tal, na loja de bombom, eu tenho uma vantagem porque lá eles aceitam cheque. Na loja do fulano de tal, eu tenho uma vantagem porque lá eles dão um produto a mais para nosso consumo. Então é esse tipo de avaliação, né, que fica entre dois profissionais para ter a aprovação final de qual eles vão querer. Tá bom? Então, há de acontecer isso? Sim, acontece bastante, principalmente quem trabalha na área de compras, que faz toda essa análise. E aqui, né, a gente ainda tem os tipos de compra, onde ele mostra pra gente, ele pontua, né, pra gente aí os tipos de compra dentro do Sport Sold, né, que ele fala pra gente que esse Strategic Sold, que a gente fala como estratégia de abastecimento, tá? Estratégia de sourcing, não. Se vocês forem bom em inglês, tá? Me perdoe, mas eu tô matando o inglês aqui, né? Mas aí você já sabe com certeza a pronúncia dessa palavrinha, né? E todas elas a gente vai verificar em inglês, né? Por quê? Porque tem que ser em inglês? Porque ela veio, né, de funções inglesas que aí a gente obtém só o resultado, tá bom? E elas são conhecidas dessa forma. Então, a estratégia, né, sourcing estratégia de abastecimento, né, que aí ela coloca pra gente, ela faz 4 pontuações aqui pra gente, que é uma negociação de contratos objetivando permanente, né, fornecimento com preço, prazo, forecast, né, de entregas pré-determinado, produtos, materiais-primas, estratégicos, sujeito a oscilações, distribuição exclusiva do produto, compra combinada para atender várias unidades, e assim, né, ela mostra pra gente o que seria essa estratégia de abastecimento. E aqui ela traz os tipos de compras dentro do sourcing, né, que são abastecimento, que significa abastecimento. E aí a gente vê o esporte, né, sourcing, que é satisfazer necessidade pelo menor preço. O significado é fonte pontual, perdão, ele significa fonte pontual. O 2, né, onde ele traz pra gente que é satisfazer necessidade com parâmetros pré-definidos na seleção do fornecedor. O significado dele é fonte-alvo, tá? Onde a gente já tem nosso alvo certo de onde comprar, então é fonte-alvo. Terceiro, ele traz pra gente que é satisfazer necessidade com parâmetros equilibrados, né? Complexo na seleção de fornecedores, né? O significado dele aí é fornecimento balanceado, tá? E por último aí que ele mostra pra gente, né? Ele diz que é seleção estratégia de fornecedores, que aí ele significa novamente, né? Estratégia de abastecimento, tá? Então são visões, né, que as empresas têm no ato de compra, são tipos de compras para realização para dentro da empresa, caso seja necessidade dela, tá? Então aqui a gente finaliza, né, sobre o nosso conteúdo de compras, a gente volta semana que vem, tá online, e qualquer dúvida me chame no WhatsApp, tem uma atividade para fazer.